Então, nós vamos iniciar aqui, né, com o tema Primeiro Reinado, com base nas fotos, né, da apostila que você me enviou, né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão aí do Primeiro Reinado, né, como que aconteceu essa independência, né, como que aconteceu o Primeiro Reinado, o período da regência, as resistências à independência do Brasil, né, principalmente ali na Bahia, né, ali mais ao nordeste do país, tá bom? Então vamos lá. Entender aqui de uma forma bem didática, né, o conteúdo dessa imagem aí que você pode ver, que é uma imagem do seu livro que trata sobre o primeiro reinado no Brasil. Então, assim, logo após a independência, né, e os desafios que surgiram nesse período, né? E a gente se pergunta o que aconteceu depois da independência do Brasil. Então vamos pensar que após o Brasil declarar sua independência em 1822, surgiram aí diversos problemas. Por quê? Algumas regiões do país não aceitaram a nova situação e continuavam apoiando Portugal. Por exemplo, regiões como Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e parte da Bahia queria continuar fazendo parte de Portugal. Então, por isso, houve muitos conflitos, especialmente na Bahia e no Maranhão. E por que a Bahia foi importante? Vamos pensar. A Bahia, ela foi um dos grandes centros de resistência à independência, né? Então, assim, os portugueses na Bahia tinham o apoio das elites locais e não queriam que o Brasil se tornasse independente, né? E o conflito mais significativo, ele começou em meados de 1822, quando as tropas a favor do Brasil tentaram tomar o controle do lugar, né? Então, assim, imagina que a Bahia estava dividida, uma parte apoiava a independência do Brasil e a outra queria continuar sendo portuguesa. Essa situação, ela começou a gerar muitos conflitos, muitas batalhas, né, muitas resistências. Então, assim, vamos pensar ali quem foi, então, a Maria Quitéria e por que ela é importante. Pessoal, Maria Quitéria, ela foi uma figura muito importante nesse período. Ela se disfarçou de homem para poder lutar pelas tropas brasileiras, né, na Guerra da Independência. Então, no início de julho de 1823, né, Maria Quitéria ela se junta a um batalhão da artilharia que era conhecido como Batalhão dos Periquitos, né, por causa das cores verdes e amarelas do uniforme. Então ela lutou bravamente, né, e foi fundamental na defesa do Brasil contra as tropas portuguesas, tá? E aí, como que é a dica para a gente lembrar disso? Maria Quitéria ela foi uma super heroína da independência brasileira. Então, apesar de ser uma mulher, né, ela lutou ali como soldado e mostrou coragem, inspirando muitos ao redor dela. Então, como que o conflito da Bahia ele terminou, né? A guerra na Bahia ela durou até o final de julho de 1823. Então, com a ajuda dos comandantes estrangeiros, né, e o apoio dos brasileiros à cidade de Salvador, ela foi cercada e bloqueada pelos portos, forçando os portugueses e os seus aliados a se renderem e deixarem a cidade. E depois disso, né, o Brasil conseguiu vencer a resistência e consolidar a sua independência na região, tá? E o Maranhão, como que foi a resistência lá? No Maranhão também houve resistência, né? Mas em agosto de 1823 o imperador já estava consolidado nessa região, ou seja, o Brasil conseguiu garantir a sua independência não só na Bahia, mas também no Maranhão e em outras regiões do país. E o reconhecimento, né, da independência do Brasil. Então, para que a independência do Brasil ela fosse oficializada, né, o país ele precisava do reconhecimento de outras nações. Então, a ideia é que para ser considerado independente, outros países precisariam reconhecer isso, né? Então, isso permitiria, né, que o Brasil ele fizesse negócios, né, mantesse a sua economia funcionando,
de uma forma bem saudável, né? Então, o que Portugal faz? Portugal, a antiga metrópole, precisou reconhecer primeiro a independência do Brasil para que as relações entre os dois países pudessem continuar. Então, Portugal só aceitou essa independência depois de receber uma compensação financeira do Brasil. E aí, o que os Estados Unidos fizeram, né? Os Estados Unidos, eles foram o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência do Brasil em 1824. E isso era importante porque mostrava ao mundo, né, que o Brasil ele era uma nação independente. Então, assim, vamos recapitular isso de uma forma mais simples, né? Depois da independência, o Brasil enfrentou muitos problemas porque algumas regiões não queriam aceitar a separação de Portugal. E a Bahia foi um centro dessa resistência, né? Houve muitas batalhas para garantir a independência do Brasil. Nós temos uma figura importante, que é a Maria Quitéria, né, que lutou pela independência do Brasil, mesmo sendo mulher, né, algo muito incomum para essa época. Então, a guerra na Bahia, ela terminou em julho de 1823, com os brasileiros conseguindo vencer os portugueses que lá estavam, resistentes. Então, o reconhecimento da independência era importante para o Brasil ser aceito internacionalmente. Então, Portugal e os Estados Unidos tiveram um papel importante nesse reconhecimento. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou lembrar de tudo isso? Então, você pensa na independência do Brasil como uma luta em várias frentes. Algumas regiões queriam continuar com Portugal, então foi necessário lutar para garantir a liberdade do país, né? Maria Quitéria foi uma heroína corajosa que lutou nessa guerra e depois que tudo acabou, né, o Brasil ele precisou do reconhecimento de outras nações, né, para se afirmar como um país realmente independente. Essa imagem aqui, a gente tem um reconhecimento da independência do Brasil. Então, veja, depois que o Brasil ele se tornou independente, né, em 1822, ele precisava que os outros países, né, ele reconhecesse essa independência para ele conseguir se manter ali um país soberano, né, capaz de fazer negócios, de ter ali as suas relações internacionais. Então, Dom Pedro, né, ele era o imperador do Brasil e ele precisou, então, buscar apoio de outros países, né, principalmente a Inglaterra, né, que tinha muita influência na época. Tá? Então, assim, só que para o Brasil ser visto como um país independente, Dom Pedro I ele pediu ajuda aos diplomatas ingleses. Então, a Inglaterra aceitou ajudar, mas isso veio com um custo. Portugal só reconheceu a independência do Brasil porque recebeu uma grande quantia em dinheiro, né, que foram 2 milhões de libras esterlinas. Então, você pensa nisso como se o Brasil ele tivesse que pagar uma multa, né, para Portugal para poder ser reconhecido como um país independente. Então, a Inglaterra ajudou, né? Mas isso fez com que o Brasil ficasse com uma dívida enorme junto aos ingleses. E aí, depois a gente passa ali a uma Constituição para o Brasil, né? Então, para organizar o país recém-independente, Dom Pedro I ele precisava criar uma Constituição. Então, a Constituição ela é um conjunto de leis que define como que o país vai ser governado, como os direitos dos cidadãos serão garantidos, né? Como que as diferentes partes do governo vão funcionar. Primeiro, temos a Assembleia Constituinte, né? Porque para escrever essa Constituição foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte em 1822, com deputados eleitos das províncias do Brasil. Então, eles começaram ali os trabalhos em maio de 1823.
Então, nós temos dois grupos na Assembleia, que foi, né, proclamado ali. Partido Português, era um grupo que queria o governo centralizado na figura do imperador, ou seja, Dom Pedro I ele teria muito poder. E tinha o Partido Brasileiro. Então, esse grupo ele queria um governo mais descentralizado, com mais autonomia para as províncias, ou seja, menos poder concentrado na mão do imperador e mais autonomia para as províncias. Então, a maioria da Assembleia apoiava o Partido Brasileiro, que defendia um governo com mais liberdade e com muito mais autonomia. E aí começa o conflito na Assembleia. O problema é que Dom Pedro I não queria perder o controle, ele queria que a Constituição lhe desse mais poder, e ele não gostou das ideias da Assembleia que limitavam o seu poder. Então, o que ele faz? Em 11 de novembro de 1823, Dom Pedro I mandou as tropas cercarem o prédio da Assembleia. Olha como que ele era autoritário. Quando ele viu que ele estava prestes a perder o poder, ele manda as tropas cercarem o prédio da Assembleia. Então, ele prendeu, né, e até desportou. Ele expulsou do país alguns dos principais membros, incluindo os irmãos Andrada, né? Martim Francisco, Antônio Carlos, José Bonifácio de Andrade Silva. José Bonifácio, ele era um dos conselheiros mais importantes de Dom Pedro. E aí, pessoal, acontece a dissolução da Assembleia. Com isso, ele acabou com a Assembleia Constituinte e decidiu escolher um grupo de pessoas de sua confiança para escrever uma nova Constituição que atendesse os seus interesses. E aí, a primeira Constituição do Brasil, finalmente, né, a primeira Constituição, ela foi ortogada. Então, isso quer dizer que ela foi imposta, tá? Sem consulta do povo ou da Assembleia, né? Então, assim, ela foi ortogada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Então, por que isso é importante? Então, essa Constituição, ela estabeleceu as regras do governo e deu ao imperador poderes amplos. Então, isso mostra como que a independência do Brasil ela foi marcada não só por lutas externas, mas também por conflitos internos, principalmente em relação à concentração do poder. Então, assim, só recapitulando, após a independência do Brasil, né, em 1822, Dom Pedro I ele precisava que outros países reconhecessem o Brasil como um país independente, né? E a Inglaterra ela entrou de sola ali, ajudou, né? Mas isso gerou uma enorme dívida para o Brasil. Para organizar o governo, era necessário escrever uma Constituição, né? Uma assembleia foi convocada, né, com dois grupos principais, o Partido Português, que queria mais poder para o imperador, e o Partido Brasileiro, que queria mais autonomia para as províncias. Então, Dom Pedro I ele não aceitou as limitações, né, de poder que eram propostas pela Assembleia. Então, ele ordenou a prisão e expulsou seus opositores, dissolvendo a Assembleia. Então, a primeira Constituição do Brasil ela foi escrita por um grupo escolhido por Dom Pedro I e foi imposta em 2024, dando ao imperador poderes amplos, né? E como que a gente nunca mais esquece disso? Então, você vai imaginar que o Brasil, após a independência, era como uma casa nova que precisava ser organizada. E para isso Dom Pedro chamou várias pessoas, né? E quer dizer, ele chamou várias pessoas convocando uma assembleia para ajudar a criar regras de convivência, que seria a Constituição. Mas quando ele percebeu que essas regras elas iriam limitar o seu poder dentro dessa casa, ele mandou todo mundo embora
ele fez as suas próprias regras e isso aconteceu com a criação da primeira Constituição de 1824. Então a gente percebe como que a coisa no Brasil, mesmo após a independência, ela ainda teve muitos conflitos, né? Você vê, o imperador ele não queria perder o poder. Então, se já era um Brasil, um país independente, não era tão independente assim, né? É uma casa que precisava ser organizada, né? Mas que ele não queria dar poder às províncias, ele queria o poder centralizado ali. E aí tinha um grupo, né, de portugueses e um grupo de brasileiros, tá? E os grupos portugueses defendiam o poder centrado na mão do imperador. E os brasileiros queriam mais autonomia, né, para suas províncias, mais liberdade. Então, aqui nessa imagem, nós temos ali a soberania nacional e a carta de José Bonifácio, né? Então, primeiro, nós temos um trecho aí nessa imagem de uma carta escrita por José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi um dos grandes líderes ali da independência do Brasil. Então, primeiro ele escreveu essa carta em 1825, né, para um amigo chamado Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond. No trecho destacado, ele diz o seguinte: ao menos temos a independência reconhecida. Bem que a soberania nacional, então ela recebeu um coice na boca do estômago, né, de que não sei se morrerá ou se restabelecerá com o tempo. O que José Bonifácio quis dizer aqui? Quando ele diz, ao menos temos a independência reconhecida, né, significa que, apesar de todos os problemas e conflitos, a independência do Brasil finalmente reconhecida, né? Porém, ele menciona que a soberania nacional ela recebeu um coice na boca do estômago. E, na verdade, isso é uma metáfora, né? Na verdade, ele quer dizer que, mesmo com a independência, a autonomia do Brasil ainda estava prejudicada. Então, a soberania nacional deveria significar que o Brasil ele era capaz de governar-se plenamente, sem nenhuma interferência. No entanto, ele sentia que a forma como a independência ocorreu, né, com Portugal e a Inglaterra ali envolvidos, deixou o país em situação difícil, né, quase que como um golpe no estômago. Então, ele estava, na verdade, preocupado se o Brasil conseguiria fortalecer ou se ele ficaria enfraquecido, né? Então, você imagina que o Brasil, mesmo se tornando independente, levou um golpe que deixou, né, abalado. Então, José Bonifácio ele estava preocupado se o país ia conseguir se recuperar e realmente se tornar, né, uma soberania, um país autônomo, né? Então, aí, a gente precisa olhar para a Constituição de 1824. Depois de entender a preocupação de José Bonifácio, a gente precisa voltar à Constituição. Então, assim, ela foi a primeira Constituição do Brasil, né, e estabeleceu-se como um país que seria governado. Então, nós vamos dividir em partes para a gente entender melhor. Primeiro, nós temos a monarquia hereditária, né? Então, assim, a Constituição, a primeira Constituição, estabeleceu o Brasil como uma monarquia hereditária. Ou seja, o que significa que o poder seria passado de pai para filho. E isso quer dizer que o imperador, Dom Pedro I, naquela época, né, e seus descendentes governariam o Brasil. Né, governaria, né, no caso, o país. E aí a gente volta lá e a gente lembra dos 4 poderes. Então nós temos os legislativos, que faziam as leis, o judiciário, que julgava e interpretava essas leis, tínhamos o executivo, que colocava as leis em prática e governava o país. E tinha um moderador. Então, esse era, né, um poder, o moderador era um poder especial, exercido apenas pelo imperador. Então, o poder moderador ele tinha autoridade sobre os outros 3 poderes. Então, isso significa que o imperador ele tinha o poder final para tomar as decisões e intervir quando ele quisesse. Em outras palavras, o imperador ele tinha muita autoridade e muito controle sobre o país. Então, como as províncias eram governadas, né? O que são as províncias? É o estado que a gente tem hoje,
que antes eram chamados de província. Então, as províncias, né, que seriam como os estados de hoje em dia, elas tinham presidentes escolhidos pelo imperador, ou seja, não havia muita autonomia. O poder centralizado na figura do imperador ainda era muito forte. E quem que podia participar das políticas? Só poderia votar homens livres e nascidos no Brasil, com mais de 25 anos e que tivesse uma renda anual alta, equivalente aí pelo menos a 100 mil réis. Então, isso quer dizer que apenas pessoas ricas, né, a elite da época, elas podiam participar ativamente dessa política. E para ser candidato a certos cargos, né, a pessoa precisava ter uma renda ainda maior. Por exemplo, para o cargo de deputado, a renda anual mínima era de 200 mil réis. Então, assim, para o cargo de senador, a renda anual mínima era de 400 mil réis. E os presidentes das províncias eram escolhidos diretamente pelo imperador, sem precisar da aprovação dos eleitores. E o que isso significava, né? Então, nós tínhamos ali súditos, né? Então, todos os portugueses, né, que escolheram morar no Brasil após a independência podia ser chamado de súditos do Império. Ou seja, continuavam ligados à autoridade do imperador. E aí a Constituição ela vai estabelecer um sistema político, né, onde apenas os ricos, né, a elite, ou seja, os que tinham grande renda anual, poderiam participar das decisões do país. E isso acabava o quê? Excluindo a maior parte da população, como trabalhadores, escravizados, né, pessoas sem grande posse. Tá? Então, assim, resumindo de forma simples, né, a gente vai falar da soberania nacional, que José Bonifácio ele achava que, apesar da independência, né, o Brasil ainda estava fragilizado, né, sob a influência externa, como se ele tivesse levado um golpe que abalou a sua autonomia. E aí vamos relembrar a Constituição de 1824, né, que criou um governo monárquico, hereditário, né, com 4 poderes. Ou seja, quando a gente fala um governo monárquico hereditário, que seria governado de pai para filho e assim sucessivamente, tá? E aí tem os 4 poderes: poder moderador, né, que é controlado pelo imperador, que tinha autoridade sobre todos, tá? E quem que mandava? O poder ele estava centralizado nas mãos do imperador e de uma pequena elite rica, né? Então, assim, somente pessoas com alta renda podiam votar ou se candidatar a cargos políticos na época. Então, assim, como que a gente nunca mais esquece disso? Então, a gente pensar na Constituição de 1824 como um grande livro de guerras, né, que defendia como o imperador, né, que defendia, na verdade, como que o Brasil recém-independente seria governado. Então, a Constituição de 1824, ela podia, né, ser considerada, então, um livro de regras, né, ou seja, um manual que defendia como que o Brasil, né, um país recém-independente, que deixou de ser, na verdade, colônia, né, ele seria governado, né, pelo imperador. Mas essas regras eram feitas, na verdade, para favorecer só o imperador e parte da elite. Então, a maior parte dessa população ela era excluída, né, trabalhadores, escravizados, né, pessoas que não tinham uma renda, né, pessoas que não tinham posses, né, pessoas que não faziam parte da elite. Então é como se apenas quem tivesse muito dinheiro pudesse opinar, né, e decidir ali os rumos do país. Então nós vamos analisar junto o conteúdo dessa imagem, né, que trata da Confederação do Equador
e da Guerra da Cisplatina, que são dois eventos aí importantíssimos, né, da história do Brasil após a independência. Então eu vou explicar de uma maneira bem didática, né, para que você consiga entender após a sua leitura e não esquecer mais. A gente vai começar pela Confederação do Equador de 1824, tá? Então, depois dessa dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, da imposição da Constituição de 1824, que dava muito poder ao imperador Dom Pedro I, tá? Então, muitos brasileiros ficaram insatisfeitos. A Constituição, o que ela fazia? Ela concentrava, né, assim, centralizava, na verdade, o poder na mão do imperador e acabava enfraquecendo ali, né, a autonomia das províncias, né? Então, que seria como os estados de hoje, como a gente conhece. E isso deixou vários lugares revoltados, principalmente no Nordeste. Então, a gente começa aqui entendendo o que aconteceu no Pernambuco. Né? Em 1824, Pernambuco ele foi o centro de um grande movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Então, esse movimento ele era contra o autoritarismo do imperador, né, e a falta de liberdade política. Eles queriam mais autonomia e até pensaram em se separar do Império do Brasil para formar uma república própria, independente, juntando Pernambuco, Ceará, né, que eram províncias, Paraíba, Rio Grande do Norte e mais tarde o Pará. Então era como se fosse essas regiões estivessem dizendo assim, olha, nós não queremos mais ser governados de forma tão centralizada por Dom Pedro I. Então nós queremos liberdade e um governo próprio. E aí como que essa brincadeira termina, né? Então assim, a resposta do governador imperial foi dura. Dom Pedro I, o que ele faz? Ele vai enviar as tropas, né, para esmagar esse movimento. Então, muitos líderes da confederação foram presos e muitos foram condenados à morte. Então, entre esses condenados estava ali um personagem da história, né, que era um frei chamado de Frei Caneca, que foi executado. Né? Então, esse episódio, o que acontece? Ele mostra como que o governo imperial ele não tolerava movimentos que ameaçassem o seu poder. Então, você pensa na Confederação do Equador como um grito de revolta contra essa concentração de poder na mão do imperador. Né? Por quê? As províncias do Nordeste elas queriam mais liberdade, mas foram reprimidas de uma forma muito grotesca, né? Muito brutal, muito violenta. Então depois a gente vem aí mais para baixo para a Guerra da Cisplatina, que acontece mais precisamente em 1825 e 1828. Então enquanto o Brasil ele estava enfrentando as revoltas internas, né? Também havia conflitos internos. Então, a província cisplatina, que hoje, né, nós conhecemos como Uruguai, fazia parte do Brasil naquela época. Mas nem sempre foi assim. Então, nós vamos entender de fato o que aconteceu. Né? Como que a província, né, como que a Cisplatina ela se tornou parte do Brasil. Primeiro, no início, Cisplatina fazia parte das províncias unidas do Rio da Prata, que incluía parte que hoje é a Argentina. Né? Então, o Reino de Portugal, ele anexou essa região em 1820. E quando o Brasil ele se tornou independente, a Cisplatina passou, então, a fazer parte do território brasileiro. Então, mas aí você está se perguntando, né? O que causou, então, a Guerra da Cisplatina? Veja, então, organizar com o objetivo, né, de separar e se unir novamente às províncias unidas do Rio da Prata. Eles queriam retornar, né, voltar a fazer parte das províncias do Rio da Prata. Então, isso levou a uma guerra entre 1825 e 1828. Então, os habitantes da Cisplatina, eles não queriam ser governados pelo Brasil. Né? Então, ali, eles começaram, então,
a se organizar, né? E aí Dom Pedro I esperava, né, que fosse vencer essa guerra e mostraria a força do Império do Brasil e fortaleceria o seu governo. Mas a realidade foi diferente. A guerra foi custosa e resultou na morte de cerca de 8.000 homens naquela época, né? E aí, em 1828, né, graças a uma mediação britânica, né, que a Inglaterra ela ajudou a negociar um acordo, né, e a Cisplatina ela se tornou um país independente. Ela não se tornou nem parte do Rio da Prata e nem parte do Brasil. Ela se torna um país independente. Então, a República Oriental do Uruguai. Ou seja, o Brasil ele perdeu essa guerra, né? E a Cisplatina se tornou um país separado, né? Então, o que? Você imagina a guerra da Cisplatina como uma disputa pelo controle da casa. A Cisplatina não queria fazer parte do Brasil, né? E após a guerra longa e difícil, ela conseguiu sua independência, tornando-se então o Uruguai, tá? Então vamos recapitular de uma forma bastante simples a Confederação do Equador. Ela foi um movimento de revolta que aconteceu no Nordeste contra o poder centralizado do imperador. As províncias queriam mais autonomia, mas o governo imperial ele reprimiu o movimento violentamente, tá? E aí, quando a gente vai recapitular a Guerra da Cisplatina, o que a gente pensa? Olha, a região da Cisplatina, que hoje nós conhecemos como Uruguai, fazia parte do Brasil, mas queria, né, tinha o desejo de se separar, porque eles não queriam ser governados, né, pelo imperador brasileiro, né? Então houve uma guerra entre 1825 e 1828 e no final, né, a Cisplatina acabou se tornando ali independente, formando ali o Uruguai. Então, para a gente não esquecer, Confederação do Equador. Imagina um grupo de províncias que não queria mais ser controladas de forma autoritária pelo imperador e queria sua liberdade. Mas o governador, então, ele reagiu com força e puniu os líderes, tá, desse movimento. Então, a Guerra da Cisplatina, você pensa num pedaço de território que queria morar sozinho, né? Então, ele se separou do Brasil após o período de guerra. Então, no final, esse pedaço acabou se tornando ali o que nós conhecemos hoje como Uruguai, né, que é o nosso vizinho. Então, esses dois eventos, eles mostram como que o Brasil, após a independência, ainda tinha muitos desafios, né, tanto dentro quanto fora do seu território. Então, agora nós vamos analisar esse conteúdo, né, com bastante cuidado para a gente entender, né, o que aconteceu com Dom Pedro I, né, e os problemas que levaram à sua abdicação do trono brasileiro em 1831. Então, eu vou explicar de forma clara, como se estivéssemos conversando realmente na sala de aula, né, para que você compreenda todos os detalhes desse período histórico. Então, primeiro, nós temos a questão sucessória, né, de Portugal, né, que é o problema de Dom Pedro I, em 1826. Dom João VI, né, é o pai de Dom Pedro I, que morreu em Portugal. Então, com isso, Dom Pedro, que era o imperador do Brasil, ele também se tornou, né, o legítimo herdeiro do trono português. Então, agora ele tinha um dilema, né, governar o Brasil ou Portugal. Então, era impossível ele governar os dois países ao mesmo tempo, né? Então, ele precisou fazer uma escolha, tá? E aí vem a decisão de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro ele escolheu continuar como imperador do Brasil. Então, para resolver a situação em Portugal, ele abdicou do trono português em nome de sua filha, né, Dona Maria da Glória, que tinha nascido no Rio de Janeiro. Então, ela era muito nova, né? Então, Dom Pedro
ele determinou que ela se casaria com seu tio, Dom Miguel, né, que cuidaria de Portugal enquanto Maria da Glória não tivesse idade para governar. No entanto, né, a situação ficou muito complicada. Então, em 1828, Dom Miguel, né, irmão de Dom Pedro, o que ele faz? Ele dá um golpe em Portugal, tirando a sobrinha, né, Maria, do trono e assumiu o poder. Então, isso deixou Dom Pedro ainda mais preocupado, né, e trouxe problemas políticos, né, para ele, tanto em Portugal quanto no Brasil. Tá? E aí, como que essa situação ela afeta o Brasil? Então, com a situação complicada que surgiu em Portugal, né, Dom Pedro ficou mais ausente e desgastado no Brasil. Então, ele se afastou dos problemas internos, né, o que fez com que a sociedade brasileira, já insatisfeita com seu governo, ficasse ainda mais descontente. Né? E aí vem a abdicação de Dom Pedro I. Então, o descontentamento de Dom Pedro, né, ainda no Brasil, o povo estava cada vez mais insatisfeito com o governo, né, que Dom Pedro estava exercendo. Então, muitos diziam que ele se importava mais com os problemas de Portugal, né, do que com os problemas do Brasil. E esse descontentamento ele foi crescendo, né? Tanto que começou ali a surgir confrontos entre os apoiadores do imperador, né? Os portugueses. Então os brasileiros, né? Que ainda queriam mudanças, tá? E aí nós temos um evento muito interessante que se chama a Noite das Garrafadas. A tensão entre os brasileiros e portugueses, ela chegou a um ponto, né, que ela atingiu um ponto crítico, né, em 15 de março de 1831, tá, no evento conhecido como a Noite das Garrafadas. Nesse dia, os portugueses eles organizaram uma festa em homenagem ao retorno do imperador no Rio de Janeiro. Tá? Então, após uma viagem a Minas Gerais, mas a festa ela acabou virando um conflito, né? Os portugueses foram atacados pelos brasileiros com pedras e garrafas. Então esse evento simboliza o quanto o povo ele estava insatisfeito com o governo de Dom Pedro I. E aí vem a questão da abdicação, tá? No entanto, ali, né, não aguentando mais a pressão, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro, ele então decidiu abdicar, ou seja, ele renuncia ao trono do Brasil. Então ele entregou o poder a seu filho, né, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Né? Então, com o novo imperador, que era uma criança, foi preciso, né, ele nomear um tutor para cuidar do governo, né, até que ele tivesse idade suficiente para poder governar. Então, José Bonifácio de Andrade e Silva, né, foi escolhido como tutor. E aí vem o início da regência, né, com a abdicação de Dom Pedro I, começou ali um novo período na história do Brasil, né, chamado de o período regencial. Então esse foi um período muito complexo, né, porque o país ele ficou sem um imperador adulto, né? Então houve várias disputas políticas e também várias revoltas nessa época. E aí, né, na parte 3 aí sobre a Maria Quitéria, né, que a parte final aí ela fala, né, um pouco sobre a Maria Quitéria, que foi uma heroína na independência do Brasil, né, que ela lutava bravamente na guerra pela independência em 1823, e depois dessa guerra, né, Maria Quitéria então ela recebe um reconhecimento importante, né, que é uma insígnia, né, da Imperial Ordem do Cruzeiro, né, como uma forma de salário vitalício, tá? Então ela se tornou uma figura admirada, né, e foi até proclamada
em 1996, a patrona do quadro complementar dos oficiais do Exército. Tá? Então, essa é uma homenagem ao seu papel na história do Brasil. E aí, no 4, a gente tem aí vamos reformular, né, de forma simples. Né? A gente vai reformular a sucessão em Portugal. Então, Dom Pedro I, ele teve que escolher entre governar o Brasil, né, e deixou o trono português para sua filha Maria da Glória. Então, seu irmão Dom Miguel, ele deu um golpe em Portugal, ele assumiu o poder, né, o que complicou ainda mais a vida de Dom Pedro. E aí começa o descontentamento no Brasil, né? Dom Pedro I, ele se torna impopular no Brasil, ou seja, ele não era mais desejado, né, para governar. Então o povo achava que ele estava mais preocupado com as questões de Portugal do que com os problemas propriamente brasileiros. E aí a gente relembra da Noite da Garrafada, que foi um conflito, né, entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, simbolizando a insatisfação do povo com o governo do imperador. Né? E aí vem a questão da abdicação, que acontece em 1831, quando Dom Pedro ele, então resolve se abdicar do trono do Brasil em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que era uma criança de apenas 5 anos de idade. Então, isso deu-se início a um novo período conhecido como período regencial, quando o Brasil, então, ele foi governado por regentes, né, até que o novo imperador pudesse assumir. Então, veja, período regencial, porque ele precisou de um regente, né, para governar em seu lugar, porque ele tinha apenas 5 anos de idade, né? Então, para que a gente não consiga mais esquecer isso, a gente vai imaginar, né, como que Dom Pedro, né, como alguém que tinha que cuidar de 2 casas. Ele tinha que governar 2 casas, Brasil e Portugal, ao mesmo tempo. Então, ele escolheu um Brasil, né, mas a outra escolhe Portugal. Então, isso deu muito problema. Então, ele ficou, na verdade, dividido. Então, no final, ele acaba perdendo o controle da situação no Brasil e ele foi obrigado, né, a passar a responsabilidade para o seu filho, ainda criança. E aí, a questão das noites da garrafada foi o momento em que a satisfação do povo explodiu, né, mostrando ali que Dom Pedro ele não tinha mais o apoio necessário para continuar governando. Tá? E a questão da abdicação, ela marcou, na verdade, o fim do primeiro reinado. Né? Quando ele vai se abdicar, marca o fim do primeiro reinado, né? E iniciou um período cheio de desafios, que é o período regencial. Então, a abdicação de Dom Pedro, ela finaliza, ela coloca fim ao primeiro reinado e dá início, então, ao período chamado regencial. Por quê? Porque o seu filho não podia governar porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele precisava de um regente, né, de alguém que pudesse governar em seu lugar até que ele completasse idade, né, suficiente, maturidade, para poder governar, então. Vamos analisar agora juntos, né, essa imagem que mostra aí o seu roteiro de estudo, né, que é uma tabela sobre as entradas do navio, né, no porto do Rio de Janeiro entre 1805 e 1810, tá? Esse roteiro ele traz algumas perguntas para a gente entender melhor o contexto desse período, né? E também a importância para a história do Brasil. Então, nós vamos explicar cada parte ali de maneira clara para facilitar o seu entendimento. Tá? Primeiro, nós temos ali uma tabela que é da entrada de navios ali dos portos, né, no Rio de Janeiro, de 1805 a 1810. Então, a tabela ela mostra a quantidade de navios portugueses e a quantidade de navios estrangeiros que entraram no porto do Rio de Janeiro entre 1805 e 1810. Tá? Então, em 1805, nós temos ali 810 navios portugueses, né? Nenhum estrangeiro registrado até então.
Em 1806, nós temos 642 navios, né? E nenhum estrangeiro registrado. Em 1807, 777 navios portugueses, ainda nenhum estrangeiro registrado. Já em 1808, nós temos 765 navios portugueses e 90 navios estrangeiros aí entrando nos portos do Rio de Janeiro. Já em 1809, nós temos um aumento aí, 822 navios portugueses e 88 navios estrangeiros, né? Em 1810, nós temos aí 832 navios portugueses e 422 navios estrangeiros. Veja como há uma mudança significativa aí com o passar dos anos, tá? E aí a gente vai analisar cada pergunta desse roteiro que se apresenta, né? Nós vamos analisar as questões que são propostas ali no roteiro para a gente conseguir entender o contexto histórico que a tabela apresenta. E aí na pergunta A, nós temos ali, né? Por que não há registro de entrada de navios estrangeiros no porto do Rio de Janeiro antes de 1808? Então vamos pensar que antes de 1808, o Brasil ele era uma colônia de Portugal e ele não tinha permissão para negociar diretamente com os outros países, né? Então, assim, isso mudou em 1808, quando a família real portuguesa ela veio para o Brasil e ela abriu os portos brasileiros ao comércio com outras nações. Assim como nós conhecemos as outras aulas que nós tivemos nas nações amigas. E isso foi um grande marco na história econômica do Brasil, né? Porque a partir daí esse comércio com outras nações ele passou a ser permitido. Na letra B diz assim: o que explica a entrada deles a partir de 1808? Vamos lá. A entrada desses navios estrangeiros a partir de 1808 está diretamente ligada à abertura dos portos, ao que nós conhecemos até então de nações amigas. Quando a família real portuguesa, então, ela fugiu das tropas de Napoleão e veio para o Brasil. Então, Dom João VI, ele abriu os portos brasileiros ao comércio internacional. E isso acabou por permitir que esses navios estrangeiros, principalmente da Inglaterra, ele começasse a negociar com o Brasil. Então, essa abertura ela foi um passo crucial para quê? Para a economia brasileira, né? Tornando o comércio mais diversificado e reduzindo a dependência de Portugal. Na questão da letra C, pergunta assim: em sua opinião, o comércio com negociantes estrangeiros tinha chance de crescer? E ali está pedindo para justificar a resposta. E a resposta diria sim. O comércio, né, com esses negociantes estrangeiros, eles tinham uma grande chance de crescer. Por quê? Porque com a abertura dos portos, o Brasil começou a ter opções de comércio. Então o país ele podia agora então vender os seus produtos para outros países, né, e comprar diferentes produtos de outros lugares também, o que ajudava a diversificar a economia e promover um maior desenvolvimento. Então, além disso, os navios estrangeiros trouxeram novas tecnologias, trouxeram novos produtos que acabaram por contribuir com a modernização, né, e o comércio no Brasil, tá? Na letra D diz assim: apesar de a tabela não especificar a nacionalidade dos navios estrangeiros, você diria que a maioria desses navios era proveniente de qual país? Bom, desculpa. Veja bem, a maioria desses navios estrangeiros, né, provavelmente, como nós conhecemos um pouco da história, elas vinham de Portugal. Porque a Inglaterra, elas vinham da Inglaterra, desculpe, tá? Então vamos recapitular. Qual que é a resposta? Vamos repetir a pergunta. Apesar de a tabela não especificar a nacionalidade dos navios estrangeiros, você diria que a maioria desses navios eram provenientes de qual país? Bom, vamos recapitular. Desculpa.
a maioria desses navios estrangeiros, assim como nós conhecemos a história, provavelmente esses navios, né, eles vinham da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, ela tinha uma relação comercial muito forte com Portugal, né? E após a abertura dos portos em 1808, né, tornou-se a principal parceira comercial do Brasil. Então, a Inglaterra, ela estava interessada em explorar o mercado brasileiro, né, por seus produtos e também para comprar matéria-prima do Brasil, como açúcar e algodão. E aí, outras perguntas do roteiro nós temos ali, né? Então, o roteiro, esse roteiro seu, né, do seu livro, ele continua com mais perguntas que abordam temas importantes para entender esse período. Bom, ali nós temos uma pergunta. Por que era tão importante, né, para o governo criar ou aumentar impostos? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que, né, uma família real devia ter muitas despesas, né? Então, assim, para manter toda essa despesa, né, esse luxo, né, a família real, né, por exemplo, assim, para manter as despesas da família real e do governo do Brasil, que eram duas despesas, manter as despesas da família real e manter a despesa do Brasil. Além de financiar também, né, a questão da defesa, da infraestrutura. Então, o governo ele precisava o quê? De dinheiro. Então, a principal maneira deles conseguirem, né, isso era através da cobrança dos impostos. E os impostos, eles ajudavam a controlar a economia, ajudavam a garantir os recursos necessários para a administração do país. Então, aqui está pedindo, ó, na questão 3, cite 3 mudanças causadas pela vinda da corte portuguesa para o Brasil. Bom, primeiro, a abertura dos portos, né, ao comércio com outros países, as ações amigas. Segundo, nós temos a criação de instituições como o Banco do Brasil, a imprensa régia, né, que é a primeira tipografia aí do Brasil. E nós temos também, a gente não pode nunca se esquecer, da transformação do Rio de Janeiro em um centro administrativo e cultural. Então, assim, com a construção de escolas, teve a construção de bibliotecas, de teatros, as construções de jardins e etc. A questão 4, ela diz assim, olha, há alguma relação entre a Corte de Lisboa e a independência do Brasil? Qual? Qual a relação, né? A relação entre as Cortes de Lisboa e a independência do Brasil, né? Sim, olha, a relação é que as Cortes de Lisboa queria restabelecer o controle português sobre o Brasil após a volta da família real a Portugal. Veja, olha a relação que há entre a Corte de Lisboa, né, e a independência do Brasil. Então, a gente não pode esquecer, a relação é que a Corte de Lisboa, ela queria estabelecer o controle português sobre o Brasil depois que a família real voltou para Portugal. Então, isso acabou por gerar ali uma grande insatisfação entre os brasileiros e foi um dos motivos que levaram ali o movimento, né, os movimentos de independência em 1822. Então, a questão 5 ela vai perguntar assim, olha, o que significa o voto censitário determinado pela Constituição de 1824? Bom, o voto censitário, né, ele significava que apenas pessoas que tinham uma certa renda poderiam votar. Então, isso incluía a maior parte da população, como trabalhadores pobres e escravos, né, dando poder político apenas aos ricos, né, e também aos proprietários de terra. Então, vamos recapitular aqui. Olha só. O que significa o voto censitário determinado pela Constituição de 1824? Não pode esquecer
que o voto censitário, ele significava o quê? Que apenas as pessoas que tinham uma certa renda poderiam votar, ou seja, apenas a elite poderia votar, tá? E isso acabava por excluir a maior parte da população, como os trabalhadores, os pobres, os escravos. E isso acabava colocando mais poder na mão dos políticos, né? Então, quem poderia votar eram apenas os ricos e os proprietários de terra. A questão 6 diz assim: relaciona a Constituição de 1824 e a insatisfação dos opositores de Dom Pedro. Bom, a gente pode entender que a Constituição de 1824 ela dava muitos poderes ao imperador, favorecia a elite, o que causou muita insatisfação entre os grupos sociais, especialmente aqueles que estavam ali, que desejavam mais autonomia e menos autoritarismo, né? Na questão 7, pede para relacionar a mudança da família real para o Brasil, né, com a expansão napoleônica na Europa. Bom, a vinda da família real para o Brasil ela foi uma consequência direta da expansão napoleônica, né? Então, assim, Napoleão Bonaparte ele invadiu Portugal, né? Então a família real fugiu para o Brasil para escapar da ocupação francesa, tá? E ali tem uma pesquisa, né? Aqui na sua folha, né? Então, assim, o roteiro dessa pesquisa ele sugere o quê? Ele sugere que você pesquise sobre outras constituições do Brasil, né? E isso vai ajudar você a entender como que os outros países, né? Como que, na verdade, como que o país, né? A gente está falando do Brasil, evoluiu em termos de direitos, né? Em termos de organização política. Então, para que você consiga de fato fixar isso, primeiro, essa tabela inicial aí, ela mostra como que a abertura dos portos em 1808, ela mudou a dinâmica do comércio brasileiro, né? Então, a abertura dos polos, ela foi permitida em 1808 e foi um marco importante para o comércio, né, com as outras nações, especialmente a Inglaterra, que é a principal, né, que comercializava com o Brasil. Então, a mudança com a corte portuguesa. Então, a gente entende que a mudança da família real ela trouxe várias mudanças para o Brasil, como a abertura comercial, a criação de várias instituições, né? Então, assim, eu acredito que com essas explicações, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo, né? Para que você tenha uma visão aí mais clara, né, de todos esses eventos aí que ocorreram, né, com base e as suas consequências também para a história do Brasil, tá ok? Miguel, então nós vamos começar por essa imagem, né, que você me mandou do seu livro e eu coloquei todas elas dentro do livro, né, que é para você conseguir visualizar com mais clareza e acompanhar aí as explicações, tá? Então nós vamos analisar essa imagem do texto, né, que ele traz explorando ali os diferentes elementos de forma clara, de forma didática, para que você possa entender cada parte. Essa imagem, ela é uma caricatura, né, e o texto ele compara ali dois momentos diferentes da história da política do Brasil, tá? Essa imagem, ela mostra uma caricatura que representa então Dom Pedro I e seu irmão, Dom Miguel, né, lutando pelo controle de Portugal. Então essa é uma representação política da época em que dois irmãos disputavam o poder, né? Então na caricatura, Dom Pedro I ele está representando ali como um dos irmãos nessa caricatura. Então você lembre-se que Dom Pedro ele foi o primeiro imperador do Brasil, né? Então após ele abdicar do trono, né, onde ele queria manter a sua filha, né, Dona Maria da Glória, como rainha. E Dom Miguel é o outro irmão que deu um golpe em Portugal para assumir o trono, tirando sua sobrinha, né, a filha de Dom Pedro I, do poder, tá? E quem são os outros personagens, né?
Bom, o personagem apoiando ali Dom Pedro, ele é o rei francês Luís Felipe, representando a França. Então, a França, nesse contexto, ela simboliza o quê? A defesa do liberalismo e da Constituição, tá? Então, isso significa que a França apoiava ideias de um governo mais democrático e com leis e liberdade. Então, o personagem apoiando Miguel, né, que é o czar Nicolau I da Rússia, ele está simbolizando ali o absolutismo, ou seja, né, a ideia de um governo, né, com o poder total nas mãos de um único governante, sem a divisão de poder e sem limitação por uma Constituição. Então, o que a caricatura simboliza? A luta entre Dom Pedro, né, e Dom Miguel, e não era apenas uma disputa entre irmãos. Representava ali duas ideias diferentes de governo. Então, Dom Pedro ele estava mais ligado ao liberalismo, né, que defendia um governo constitucional com mais liberdade, e Dom Miguel, por outro lado, ele estava associado ao absolutismo, querendo concentrar o poder nas mãos dos governantes, né? Então, os apoios da França e da Rússia na imagem mostra como que essas disputas de poder não eram isoladas, mas estavam ali conectados a diferentes visões de governo e as influências internacionais também. Não nessa página nós temos o passado e o presente na Constituição brasileira. Veja, o texto ele traz ali uma comparação entre a Constituição do Império do Brasil de 1824 e a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Então nós vamos entender como que essas duas constituições estabeleciam e o que mudou. A Constituição do Império do Brasil de 1824, no artigo 2, né, dessa Constituição de 1824, dizia assim, né, o seu território ele é dividido em províncias, né, na forma em que atualmente se acha, né, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Então, o que isso significa? Significa que da época do Império, o Brasil ele era dividido em províncias. Então, era como estados, os estados que a gente conhece hoje. Com autonomia, né, com a mesma autonomia, na verdade, do que os estados têm hoje. Então, o poder ele era muito centralizado no imperador e no governo central. Então, as províncias elas não tinham tanta liberdade para tomar decisões. E aí entra a Constituição de 1891, que é a Constituição da República, que o artigo 1º dessa nova Constituição, promulgada após a proclamação da República. E aí o que dizia, né? A nação brasileira adota como forma de governo, sobre o regime representativo, a República Federativa e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. E aí a gente vai entender o que mudou de fato, né? A grande mudança foi a transição de um governo imperial para uma república federativa. Então, assim, com a nova Constituição, né, as antigas províncias passaram a ser chamadas de estados. E elas ganharam muita autonomia, mais poder para tomar as próprias decisões, dentro de quê? De um conjunto de regras estabelecidas pela Constituição Federal. Tá? E aí a gente comparando as mudanças, né, o que se manteve e o que mudou. Vamos falar do que se manteve. Tanto na Constituição de 1824 quanto na Constituição de 1891, o Brasil ele continua a ser dividido em territórios que, chamados de província, passaram a se chamar estados. E essa divisão territorial, ela sempre existiu como uma forma de organizar o país. Ainda mais no Brasil, pela sua extensão continental, ele precisava ser dividido assim, porque senão ninguém conseguiria governar.
tá? Então essa divisão territorial, ela sempre existiu como uma forma de organizar o país. E aí a gente vai falar do que mudou. Aí a gente vai falar de centralização vezes autonomia. Então, no Império de 1824, as províncias elas tinham pouca autonomia porque o poder estava concentrado na mão do imperador. Já com a República de 1891, os estados eles ganharam mais autonomia, podendo se organizar, tomar decisões próprias dentro do contexto de um governo republicano e também no governo federativo. E a Constituição de 1824, né, ela é conhecida porque ela estabelecia uma monarquia constitucional, onde o imperador ele tinha grande poder. Então, em 1891, a Constituição, o que ela estabelece? A Constituição estabeleceu a República com um presidente eleito e um governo dividido entre estados mais autônomos, tá? E aí, como que a gente faz para não esquecer disso? Lembra aí dessa caricatura, dá uma olhadinha aí nessa caricatura. Ela mostra a disputa entre Dom Pedro I e Dom Miguel, simbolizando ali duas ideias de governo. O liberalismo, né, com constituições e lei, e o absolutismo com poder concentrado no governante. Então, as constituições, assim, a gente compara a divisão do Brasil em províncias, depois estados, e no Império de 1824 havia centralização no poder. Na República de 1891, os estados eles ganharam mais autonomia. Então, vamos relembrar isso. Ó. No Império de 1824 havia centralização de poder. Centralização. Na República de 1891, os estados ganharam mais autonomia, mudando ali a organização política do país, tá? Então, assim, como nunca mais a gente esquece isso, vamos pensar nessa caricatura aí, vamos voltar para a caricatura. Pense nela como um desenho que representa uma batalha de ideias. E aí, de um lado, nós temos a luta pela liberdade, né? E leis, nós chamamos de liberalismo. Liberdade e leis, liberalismo. Do outro, nós temos o poder total concentrado, chamado de absolutismo, tá? E aí nós temos a Constituição. Vamos pensar a Constituição assim. Pensa comigo aí, imagina a diferença entre um governo onde tudo é decidido no centro. Quem que é o centro? O império. E um governo onde cada região ela vai decidir algumas coisas por conta própria. E nós chamamos essas regiões de república. Então essa mudança ela deu mais liberdade aos estados e acabou ali moldando o Brasil que nós conhecemos hoje. Tá ok?